E ó, o Palmeiras usou suas redes sociais para repudiar as críticas que Abel Ferreira sofreu após o título da Supercopa do Brasil. O técnico foi criticado por conta do seu comportamento durante a partida contra o Flamengo, em que acabou expulso após chutar um microfone. Aí o Palmeiras, ele fez esse post, tá? Nas redes sociais, vou até pedir para nossa produção colocar aí o post do Palmeiras, né? Em defesa ao Abel Ferreira, que diz: a Sociedade Esportiva Palmeiras repudia, mais uma vez, os ataques irresponsáveis direcionados ao técnico Abel Ferreira por alguns jornalistas descompromissados com a isenção e o respeito. É inaceitável que um treinador de insuspeita integridade seja associado a qualquer forma de violência, quanto mais a uma pessoa condenada por homicídio. Eu vi um vídeo, quando era o Bruno. O clube e o técnico tomarão as medidas judiciais cabíveis. Em um dos debates, o jornalista gaúcho Diogo Oliver comparou o treinador do Palmeiras ao ex-goleiro Bruno, que foi condenado pelo assassinato de sua amante, Elisa Samúdio. A gente vive no império do resultado. A nossa ideia é a seguinte: o cara ganha. Se o cara ganhou, bota um psicopata lá. Ele tá ganhando? Tá tudo certo. É a história do Bruno, goleiro do Flamengo. Foi goleiro do Flamengo um tempão e ninguém se preocupou em saber como ele era. Depois que descobriu que era um assassino, aí não pode. Não é o extremo, mas acho que vale para debate. Calma que essa aqui de baixo eu li também. A colunista do UOL, Mili Lacombe, que sempre gosta de vitrine falando besteira, ela fala: também criticou o comportamento do técnico português ao opinar sobre como as atitudes de um ídolo podem ser espelhadas por quem está em casa e os riscos que isso pode acarretar. O Palmeiras destacou, e ela relacionou a agressão de mulheres por maridos durante jogos de futebol. Isso não está na pauta. Ela comparou, falando da relação do Abel Ferreira, comparando com a agressão de marido a mulher durante jogos de futebol. É o maior absurdo que existe. Ela sempre lacra e lacra de uma forma horrorosa, covarde e feia. E aí vem, o Palmeiras destacou que tanto o clube como o Abel Ferreira tomarão as medidas judiciais cabíveis para essa situação. Eu acho as duas uma vergonha, eu acho as duas uma covardia, eu acho as duas de pessoas que não são nada e que querem ganhar vitrine, atacando, criticando de forma covarde o Abel Ferreira. Piperno, você estava querendo falar. Não, eu vi esse vídeo ontem do pessoal lá do Sul. O negócio estarrecedor, convenhamos. Eu acho assim, o Abel comete um monte de excesso, a gente fala disso aqui toda hora, merecia lá muitos cartões, expulsões e tal. Ele tem que corrigir isso e a gente já falou muito sobre isso aqui. Ele ultrapassa muitos limites com bastante frequência. Esse é um assunto, eu acho que o Vanderlei trouxe o número, são 40 e poucos. 41 cartões. 41 e 6 expulsões, isso é muita coisa. Todo jogo ele reclama, até, inclusive, assistindo o jogo aí, quando sai um lance lá pela direita, alguém, acho que foi o Dudu, chuta, a bola resvala no cara do Flamengo, vai pra fora, o juiz tira de meta, fala, lá vai o Abel dar um piti, deu. Aí ele vai lá, chuta, faz aquela cena toda. Assim, ele comete excesso, ponto. Não vou mais nem, enfim, cansar nossa audiência com isso, porque todo mundo sabe disso. Pode ser ou não merecedor de mais punições, ele também se acha perseguido, mas enfim, ele comete excesso. Agora, o Abel recebe algumas críticas também, que elas extrapolam muito a questão comportamental na atividade esportiva dele. Quando você relaciona o Abel ou o Bruno, esse comentário da Mili Lacombe, eu achei assim de uma infelicidade. Ela relacionou que durante partidas de futebol, homens agridem mais suas mulheres. Eu achei uma coisa... Relacionar o Abel a isso, eu achei uma coisa grotesca, até porque também você vai dar margem ao contrário. Bom, pera lá, se esse cara tem um comportamento parecido com o do Bruno, ou ele é, digamos aí, incentiva a agressão. Exatamente, um incentivador da violência doméstica, vamos pegar esse cara na rua, sabe? Você vai dar margem também aos malucos lá do outro lado.
numa sociedade que já não está nem um pouco conflagrada, né? As pessoas têm que entender isso também. Olha o que acontece no Brasil hoje. Você fala qualquer coisa, você, né, corre o risco de tomar uns petelecos na rua aí, na mais suave das hipóteses. Então, não, esse tipo de excesso eu acho que não cabe. E aí sim eu acho que o clube está no seu direito de tomar as suas providências. Agora, a questão do Abel cometer também um monte de excesso é algo que a gente discute muito e com razão. E Perno, a gente vai para um break rápido na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E Perno, eu acho que excesso tudo bem. Quantas pessoas que você conhece que se transformam dentro de campo quando estão numa competição? Várias. Agora, você comparar com o caso de assassinato. Eu tô falando. E você comparar com a agressão da mulher em casa, é uma forma, assim, patética de querer vitrine, cara. Me desculpa. É ridículo. É ridículo. Então, mas e nesse aspecto a gente tem que questionar, porque essas pessoas são escutadas por muita gente que fazem de tudo para fazer a mesma lacração que eles fazem. Buscar vitrine. E isso às vezes pode se tornar uma verdade, que não é. Mas buscar vitrine com esse nível de agressividade verbal também, eu acho que tem muito a ver com o caráter de quem buscou essa vitrine. Fausto, você queria falar? Não, eu acho o seguinte, primeiro com relação aos excessos do Abel, é muito claro, dentro de campo, ele realmente é um trabalho que ele mesmo pode fazer com ele mesmo, com psicólogos, enfim, para tentar acalmar dentro de campo. Isso é uma coisa que é pro bem dele. Agora, quanto a esses absurdos aí, eu acho que quanto menos crédito a gente der, é importante expor, porque realmente é um absurdo você se posicionar dessa maneira, né? E eu penso o seguinte, Pilhado, eu faço isso na minha vida, eu acho que é muito importante fazer, e eu fiz com relação ao Abel. Quando a gente não conhece a pessoa, quando a gente não tem um contato pessoal com a pessoa, o que a gente faz quando a gente estranha algumas atitudes? A gente vai buscar com quem conhece. Ó, eu tenho um convívio com o Abel, E ó, eu busquei com algumas pessoas e de confiança, pessoas... Pô, vou citar duas. Fernando Praz, que eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, e o Candinho, que todos aqui conhecem, que mora, não sei se está morando no mesmo prédio do Abel. Os dois falaram a mesma coisa do Abel. Um cara extremamente educado, um cara extremamente compreensivo, o cara 10. O cara 10. O Candinho falou que o Abel desceu no começo do Palmeiras... ali no saguão do apartamento e bater um papo legal com ele lá, pegando dicas, pegando informações. Então você começa a colher informações muito positivas do cara, você entende, não, o cara só se excede naquele determinado momento, né? Que é algo que ele precisa trabalhar, ele precisa se controlar, né? Mas chegar ao ponto que chegou desses dois personagens, né? Dois jornalistas se posicionarem dessa maneira, o Palmeiras e o Abel tem todo o direito de ir atrás dos seus direitos, porque realmente é uma ligação que não tem cabimento. Vanderlei, o que a jornalista do UOL diz é o seguinte: quando vemos o líder do time fazer o que o Abel faz, a gente pode se autorizar a fazer o mesmo ou subir o tom. Se o Palmeiras vence, beleza, fica tudo bem, mas e se perde? E a segunda, relacionada à primeira, é o triste entendimento de que em dias de jogo a violência doméstica aumenta no Brasil. Mulheres apanham mais, sofrem mais, morrem mais. Então essa é a relação que a jornalista do UOL fez, que eu achei também um absurdo. De volta, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando ainda sobre ataques pesados que jornalistas fizeram relacionando o Abel Ferreira até o caso do Bruno e uma outra relacionando a grosseria, né, o jeito explosivo do Abel, a uma situação em que mulheres morrem mais durante jogos de futebol, apanham mais para maridos em jogos de futebol. Vanderlei Nogueira. Bom, o Abel, já foi dito aqui, ele exagera, e algumas vezes muito, algumas vezes levemente, mas ele exagera. Mas não tem nada a ver os exageros do Abel fora do campo de jogo. Nós estamos falando de jogo, ele briga com o juiz, vai na entrevista coletiva e fala coisas importantes que eu acho que ele tem que falar sempre. Recentemente aqui colocaram o que ele falou e eu falei assim, tem todo o direito de falar o que ele quiser nas coletivas porque ele parece que naquele momento não tinha apreciado uma pergunta que foi feita. E eu disse, e o jornalista tem todo o direito de fazer a pergunta e ele tem direito de não responder ou responder atravessado. A vida segue, é isso que tem que funcionar. Liberdade.
tá certo? Sem desrespeito e sem ofensas. E assim, nós falamos sobre o Abel, o que ele faz em campo relacionado ao futebol. Claro que relacionar o Abel na conversa com aquilo que fez o Bruno é uma coisa assim absurda. Né? Então isso já foi dito aqui. E colocar o Abel, relacionar no comentário, com todo respeito, eu não sou ombudsman, mas no comentário citar essa pesquisa, porque a Miriam realmente citou uma pesquisa que existe. Eu não sei exatamente quem fez a pesquisa, mas é algum órgão aí que fez um levantamento e que registra que nos finais de semana as agressões acontecem com maior quantidade, né, contra a mulher, agressões domésticas. Agora, colocar isso no comentário, porque está falando do técnico de futebol que chutou o microfone, errou muito, né? Mas não cabe. Com todo respeito, não cabe. Eu não sou ombudsman, mas achei realmente que não tem nada a ver nem a situação do Bruno e muito menos a postura do professor irritadiço o Abel em campo com agressão às mulheres, que a gente sempre relaciona aqui como algo terrível no Brasil e que precisa ser combatido para valer. E fez certo, né, Flávio, o Palmeiras em se manifestar, né? Dessa vez precisava se manifestar diante desses absurdos. Eu não sei se o Palmeiras, o treinador se sentiu ofendido, faz parte, ele tem que procurar aquilo que ele acha de direito e pronto. Eu entendo que o Abel não está acima dos outros, ele tem que ser criticado quando for o caso, e cada pessoa critica da maneira que acha que deve, só que aí responde por aquilo que faz. É normal, tá tudo dentro da normalidade. Quando a gente excede, ou qualquer um de nós, normalmente você tem, ou no mínimo, uma notificação ou alguma coisa que o vale. E no caso aí, ele entendeu que passou dos limites, a gente, de modo geral, entendeu também, e aí ele vai fazer aquilo que ele acha que deve. Não sei se precisava do Palmeiras, mas a pessoa ofendida, normal. Eu espero que o Palmeiras tenha esse tipo de comportamento com todos, né? Não só com o Abel. Se acontecesse com algum jogador e tal. Eu tô falando isso que eu não lembro quando a torcida bateu no volante lá, no Bruno Henrique. Eu não vi o Palmeiras se manifestando. Também não era a Leila, pode ser que se fosse ela. Então acho que isso aí tem que ser colocado sempre com qualquer profissional do Palmeiras. Não só com o treinador, embora entenda que ele tenha todo o direito de justiça, fazer aquilo que entende, nesse caso, ou nos casos que aparecerem daqui para frente.